Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um Meetup aqui no Git Together Brasil. E hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito massa. A gente vai estar trazendo aqui nessa live que a gente costuma falar só sobre tecnologia e código, um outro tópico que é a arte, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse mix de arte e código livre juntos. E para esse papo, a gente vai estar recebendo aqui duas pessoas incríveis, dois artistas que vão estar contando um pouco mais pra gente sobre os trabalhos deles, mas também como é mixar arte e código, como é que a gente faz para começar nessa carreira também, enfim. E a gente também quer que isso seja um meetup, então vocês podem e devem comentar aí, trazer as perguntas de vocês, participarem do papo, porque a gente sempre vai estar trazendo as perguntas de vocês aqui para cá, ó. Já temos aí um grande boa noite do Fábio HC Nobre. Boa noite, Fábio. Bem-vindo à nossa live. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Primeira pessoa que eu queria convidar aqui para o palco é o Vamos. Ele é um artista programador e ele utiliza código como matéria-prima para criar projetos de arte generativa. Ele é diretor de tecnologia na Super Uber, onde contribuiu para projetos de museus de todo o mundo desde 2011. Inclusive, eu conheci ele através de uma exposição no do Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, né? Acho que ele vai poder contar um pouquinho mais pra frente dessa exposição. Bem-vindo ao palco, Vamos! Olá, pessoal, boa noite. Obrigado aí, Otacílio, pelo convite. Uma honra gigante estar aqui junto com a comunidade do GitHub Brasil, poder contar um pouco dessa trajetória. Eu estou muito feliz porque a gente geralmente fala para esse público mais de artistas, né, sobre essa discussão, e eu acho que hoje a gente vai poder ter uma conversa aqui caminhando um pouco mais para o lado técnico da coisa. Bom, como o Otacílio já falou, eu sou artista, também sou programador, trabalho com programação desde que eu me entendo por gente, assim, desde os anos 2000, então tenho algumas décadas aí de experiência fazendo de tudo, assim, com programação. Hoje eu sou diretor de tecnologia da Super Uber, que é um estúdio de arte, tecnologia, arquitetura e design, mistura tudo, para fazer projetos de museus, né? Então a gente cria exposições, experiências interativas, imersivas, com todo tipo de tecnologia que tiver ao nosso alcance, e faz shows também. Então é uma empresa muito versátil, assim, é uma empresa de renome internacional. Em paralelo a isso, eu invisto também muito na minha carreira como artista, né? Então hoje eu estou no doutorado fazendo uma pesquisa em artes visuais, trazendo toda essa bagagem de tecnologia junto, né? Eu diria que eu sou um patinho feio, porque eu não sou nem um artista convencional, nem um programador convencional. Eu misturo as duas coisas, isso é muito bom, porque me abriu muita possibilidade de dialogar com a equipe criativa, com um entendimento técnico muito profundo, também fornecer e dialogar com os programadores da equipe com esse entendimento mais criativo da coisa. Então, é um lugar muito legal de se habitar, assim, você poder navegar nesse meio de campo. Então, na pesquisa do doutorado, basicamente eu estou desenvolvendo esse tema, que é arte de código aberto, né? E ali eu faço uma diferença, porque até então um nome muito utilizado era arte em código aberto. O em dá a entender uma coisa de lugar. O de código aberto dá a entender que a arte é de código aberto, ou seja, da natureza dela está aberta. E aqui o nome da palestra, da conversa, é Arte e Código Aberto, que eu achei muito legal, que era uma coisa que eu não tinha pensado até então, que é exatamente isso, né, dessa junção. Não é nem de, nem... Acho que o Arte e Código Aberto dá conta das duas questões. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo nisso, mas eu queria dar espaço aí para a gente introduzir o próximo convidado especial. Boa! E o próximo convidado especial que a gente tem é o Rodrigo Rezende, que é mestrando em artes visuais pela Unesp e graduado em jogos digitais na Faculdade Impacta Tecnologia. Ele atua como artista e programador no coletivo Hack Organize e desenvolve pesquisas de interatividade, arte e computação física com software e hardware livre. Hardware é um outro tema que eu adoro bastante aí, vai ser massa trocar essa figurinha. Então vem aí ao palco Rodrigo Reis. Eu acho que só ficou em mudo, mas... É o tal do costume, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Otacílio, Carlos. É um prazer estar aqui, participar desse encontro. Fico muito feliz, como o Carlos falou também, né? É muito legal a gente estar entre outras pessoas, porque
A gente vem da academia, depois tem um ramo da arte, a gente sempre está nesse bate-bola, mas a gente gosta de conversar com outras coisas, porque o nosso ramo é um ramo que não é uma área do conhecimento, né? Você pega lá no MEC lá e olha, né, as cadeiras, lá não existe arte e tecnologia, existe arte e existe tecnologia, mas elas não estão interligadas. E essas pontes são muito importantes, porque muita gente da tecnologia faz arte e muita gente da arte faz tecnologia. Isso é um dilema, não só nessas duas áreas, mas em várias áreas que a gente chama de multidisciplinar. E eu acho super importante essas trocas que a gente consegue fazer. Falando um pouco, assim, da minha carreira, eu sou um multidisciplinar de carreira, né? Minha primeira formação é elétrica, depois eu fiz artes gráficas, depois eu fiz jogos e agora estou fazendo mestrado em artes. Então, é um misto de coisas multidisciplinares e hoje eu uso um pouquinho de cada coisa no meu trabalho. Que massa, Rodrigo. E aí, já puxando um gancho aqui, ó, a gente tem mais artista e programador participando da live. Bem-vindo, Germano, outro cara aí, ó, que é artista e programador. E puxando um pouco desse gancho, né, com teu currículo, Rodrigo, eu comecei nessa área de programação por causa de uma plaquinha chamada Arduino, né? E eu sei que essa plaquinha Arduino, ela surgiu lá na Itália. Estudando um pouco da história dela, ela não veio de uma galera necessariamente elétrica, ela era de uma escola de artes e um instituto de interação, na verdade, né? Lá na Itália, se não me engano. E aí essa galera criou essa plaquinha de hardware, porque eles tinham muita dificuldade de prototipar arte, de prototipar coisas que pareciam. Isso, enfim, estourou, revolucionou, tem impacto educacional. Foi uma das primeiras plaquinhas de eletrônica que eu mexi lá em 2000 e... nem lembro mais, 2012, 2011, conheci essa plaquinha e me fez entrar na área. Me conta aí o que é que... E aí, queria entender um pouco mais, né, do que... Como é que arte e tecnologia se misturam? Eu nem tinha imaginado muito naquela época que dá pra gente misturar essas duas áreas que parecem ser tão distintas, né? O que é que dá pra gente fazer com esses dois? Me conta aí qual que é a visão de vocês, se realmente são áreas tão distintas ou se são áreas que se conectam. Bom, para mim é super difícil falar sobre isso, porque minha vida é um pouco de arte e tecnologia, né? Como eu disse, eu fui estudar elétrica, mas, sei lá, meu irmão tinha uma banda e meu quarto era um estúdio, sei lá, na minha adolescência. Aí, depois eu fui estudar, né? Alguém virou e falou assim, olha, esse negócio aí que você está fazendo não vai dar muito certo, você não vai ter muita grana com isso aí não, né? Não a elétrica, mas a arte, né? A banda lá do meu irmão. Melhor você estudar alguma coisa, né? Aqueles papos de família mais tradicional. E aí eu fui estudar artes gráficas, porque, poxa, trabalhar em gráfica ali pelo começo dos anos 2000 era uma coisa que estava super em alta, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, poxa, eu vi aquelas máquinas totalmente automatizadas. Quando você vê uma máquina offset funcionando, ela é uma coisa maravilhosa, tem 1 milhão de peças funcionando ao mesmo tempo, e tudo desencadeado, e naquela época eu já pensava em algumas coisas nesse sentido. De, tipo, ter algum tipo de controle, eu não sabia ainda muito bem, né? Na elétrica a gente tem lá comandos elétricos, né, que controla o motor, mas eu olhava aquilo e falava, tem alguma coisa a mais, a eletrônica já está muito mais à frente, e essas coisas, elas vão puxando uma coisa, vai puxando a outra, né? Você vai conectando coisas. E aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar depois, né, em gráfica e tudo mais, e sempre projetos muito interessantes acabavam vindo, de alguma forma, esbarrando na minha experiência com outras áreas, né? Então, o que acontecia? Sei lá, tinha que desenvolver, falando agora exatamente de mercado gráfico, né? Tinha que desenvolver uma caixa de panetone diferente, aí caía na minha mão. Então, aí eu já falava, olha, mas pode ser assim, pode ser assim. E aí você ia aplicando esses princípios de arte e tecnologia. Quando eu chego lá pelos anos 2000, quando eu fico desempregado, rola uma crise financeira e tudo mais, eu virei e falei, bom, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Minha esposa tinha acabado de fazer graduação, estava tentando entrar no mestrado em imagem e som na Universidade de São Carlos, Federal, e aí eu tive contato com o Arduino. Foi lá que a primeira vez que eu vi um Arduino na minha vida, eu falei, bicho, isso aqui vai resolver 1 milhão de problemas meus. Vai resolver o problema de eu fazer um motor virar do jeito que eu quero, vai resolver fazer uma luzinha acender e a outra apagar, e ser uma coisa que é super prática. E nesse meio eu já tinha algum contato com algumas linguagens de programação. E aí foi tudo meio que agregando, né? Foi tudo se encaixando, assim. Aí eu virava e falava, porra, eu posso fazer um negócio, eu posso fazer um robô na minha casa com, sei lá, na época, sei lá, R$100.
Eu olhava, caramba, tem um robô que eu que fiz. Isso para mim era super incrível naquela época. Era uma coisa bem revolucionária. E aí a arte começa a entrar por conta de várias experiências minhas de vida, de eu estar em contato na universidade com o pessoal de artes, né, do audiovisual, e aí uma coisa vai puxando outra, de repente apareceu uma ferramenta na minha mão, que aí já não é tanto hardware, mas que eu conversava com o hardware através dela, que chama Pure Data, que é uma linguagem voltada para áudio. Dessa linguagem eu fiz uma ferramenta que trabalha com vídeo, que eu acabei nunca publicando, que eu acho uma infelicidade da minha parte, mas, enfim, parênteses para lá. E eu comecei a fazer projeção mapeada num lugar que eu nem sabia que chamava projeção mapeada. E, legal, Tatiana, você aprendeu no Fab Lab. Quando o Fab Lab era um conceito super novo nessa época que eu tô falando, assim. Era um troço que só existia lá fora, a galera tava querendo trazer para cá. E, enfim, Fab Lab é um super lugar. E aí esses conceitos foram trazendo ideias, puxando coisas que eu via lá na minha infância, dos meus carrinhos de brinquedo que eu desmontava, coisas que eu via no exterior, assim, em vídeos ainda, o YouTube não era uma coisa tão consolidada, e aí a gente vai juntando todas essas ideias e vai fazendo arte de alguma forma, né? Aí depois eu entrei em formação de arte, aí sim eu fui estudar arte, entender, conhecer Palatinic, conhecer uma série de gente bacana, que já trabalhava com hardware, só que um hardware, como a gente poderia dizer, Carlos? Um hardware analógico? Talvez. Um hardware manual? Não sei, mas ele trabalhava com uma espécie de hardware já. E aí eu comecei a ligar as coisas e aí a engrenagem vai rodando sozinha, né, cara? Hoje eu trabalho fazendo robô para os outros, fazendo imagem para os outros, enfim. Que massa, não, como o Renato disse aqui, né, juntamos uns dinossauros aí, a galera que tá desde do comecinho nesse troço, já dava pra gente fazer um museu aqui dessa live. Olha. E tu, como é que foi que tu entrou nesse universo? Eu sei que hoje tu conta que mixa bem essas duas áreas, né, de programação e tecnologia, tá no teu doutorado, mas como é que foi esse teu primeiro estalo? Como é que tu começou primeiro por arte, primeiro por tecnologia, ou foi as duas coisas crescendo também com a banda do irmão no quarto? Me conta aí esse início da tua história. Massa. Não foi fácil, assim, não é uma coisa fácil. Até hoje a gente sente que está fazendo uma coisa proibida, né? O que eu sou? Né? Uma coisa meio de, como eu falei no começo, é meio patinho feio. Não sou isso nem aquilo, não me encaixo bem em lugar nenhum. Só me encaixo nesse lugar do meio, né? Então, essa sensação é muito forte e pela ignorância ela perdurou e ela controlou muito a minha capacidade de enxergar o que isso queria dizer. Né? Eu cresci na roça, né? Então eu vim num vilarejo de 150 habitantes, depois fui numa cidadezinha menorzinha, de 20 mil habitantes, e lá não tinha cinema, não tinha museu, não tinha nada disso. O que tinha lá era uma banquinha de jornal, que era onde eu tinha acesso ao conhecimento. Então eu comprava aquelas revistas CD-ROM, que tinha programinhas, joguinhos e aulinhas, e eu tinha um computador em casa. E dali eu comecei a estudar HTML, CSS para fazer o meu site pessoal na época. Isso era a época de Mirk, né? Então, antes de ICQ, antes de MSN, antes de Orkut. Estamos falando aí de 1995 para 2000. Então, o computador, para mim, desde a adolescência, ele sempre foi um lugar para eu exercitar esse desejo de me expressar. Então, o site que eu fazia era o site das minhas ideias, dos meus escritos, ainda de garoto, né? Coisa meio revoltada, assim, com o mundo. E aí, depois eu fui estudar, fui fazer curso técnico, já num município maior. E dali eu comecei a trabalhar na área de web design, que na época era chamado de webmaster, né? Então, os webmaster faziam back-end e o front-end, então é o atual full stack, né? E aí pegou o CD. Exato, cara. Então a gente peguei esse momento do mercado assim, que me deu muito conhecimento. Eu trabalhei num lugar que eu ganhava um dinheiro só simbólico, assim, não era uma coisa que dava para pagar a conta nenhuma, mas que me deixava estar ali naquela experiência, né? Então eu fiquei bons anos nessa empresa estudando e aprendendo, e me deu um estalo, assim, que foi assim, pô, o que eu faço é muito feio. Quero fazer coisas mais interessantes. E aí eu resolvi fazer design. Eu já programava pra caramba, já dominava Flash, HTML, ASP na época, então fazia muita programação.
e fui fazer design com essa intenção de fazer coisas mais bonitas. Cheguei na faculdade de design e aprendi que o design é muito mais do que isso. Abriu minha cabeça, assim, nesse sentido. Mas o curioso é que na faculdade de design todo mundo precisava de um programador. Todo designer, aluno, todo professor precisava de um programador. Então, como eu sabia programar muito, assim, as pessoas sempre me passavam um projeto freela. Então, a verdade é que eu saí da faculdade de design tendo feito mais programação do que design em si. E aí veio essa sensação, né, de patinho feio. Falei, pô, o que eu sou? Eu sou designer ou eu sou programador? Isso durou muito tempo. Fiquei quase 10 anos vagando com esse sentimento, assim, claro, dando aula, falando sobre isso, experimentando como artista, experimentando como programador, mas sem conseguir estabelecer muito bem o que isso era. Isso só caiu a ficha mesmo no mestrado, quase 10 anos depois de ter me formado, porque no mestrado eu entrei na leitura. E quando a gente vai estudar a história da computação e da arte computacional e da arte e tecnologia, você percebe uma coisa muito importante, que é esse lugar do meio existe desde que surgiu o primeiro computador. Desde que surgiram os primeiros computadores, os artistas estavam lá experimentando o que aquela máquina seria capaz de fazer. Então existem mais de 60 anos de história de gente fazendo isso. Nós não somos pioneiros aqui nisso, sabe? Essa ideia de que, será que eu estou fazendo alguma coisa nova? Não, isso aqui tem uma trajetória gigante. Isso dá uma certa paz para a gente, porque a gente não precisa se provar mais nada, sabe? Isso já está provado, isso já está estabelecido. Então é muito confortante você entender que existe esse lugar e está tudo bem habitar esse lugar. É vantajoso, em vários sentidos, também habitar esse lugar. Tem várias histórias que dá para contar da arte computacional que seriam super interessantes aqui, mas enfim, um pouco da minha história é essa. Então hoje eu trabalho profissionalmente com a área mais técnica, mais dialogando com a área criativa, e artisticamente eu trago essa bagagem técnica para a minha prática, que é onde eu faço meus experimentos, né? Eu tenho, sei lá, mais de 1000 experimentos de arte de código aberto publicados aí para as pessoas poderem abrir, brincar e aprender e copiar e alterar do jeito que quiser. Eu penso que essa prática ela me dá duas coisas muito boas. Uma que é um desenvolvimento criativo, mas principalmente uma musculatura criativa. Essa musculatura criativa, ou seja, essa coisa de você ficar programando sempre um experimento, é como se você estivesse fazendo um projeto. Então, eu pensei no algoritmo. O que eu consigo fazer com esse algoritmo? Eu pensei numa imagem. Como é que eu posso representar trazer essa imagem para a vida? E uma coisa muito importante de pontuar é que existe essa separação, né, da programação e da arte, e a programação ela é vista como uma coisa da área de exatas. E na área de exatas, quando a gente olha para a programação, ela tem essa característica determinística, ou seja, ela tem um problema e a gente tem que resolver esse problema. Isso tem que funcionar, sempre da mesma forma nas determinadas condições. Então, existe uma certa linearidade nessa forma de pensar, problema-solução. Quando você traz a arte para isso, a arte tem uma coisa muito poderosa que é a experimentação. Então, eu tenho um problema, tenho um desejo, tenho uma intenção, mas eu não necessariamente preciso chegar aqui. Se eu, no meio do caminho, descobrir uma coisa muito mais interessante, que acontece muito isso, a gente faz assim, vira direção total. Não precisa ir naquele lugar, não tem que resolver um problema, sabe? O problema, na verdade, é esse prazer gostoso de descobrir o que é aquilo que está se revelando na sua frente. Então é muito interessante olhar para o erro, olhar para o acaso, olhar para as descobertas que vão surgindo na nossa frente. E aí, meu amigo, a relação com a programação muda completamente, sabe? Você descobre a programação como um aliado muito forte do pensamento criativo também. Perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui da galera, e eu gostei muito dessa pergunta aqui da Tatiana, que eu já queria conectar com uma pergunta para o Rodrigo também. Tu comentou um pouco sobre esse Pio e Data, nunca tinha ouvido falar. Queria entender que ferramentas vocês usam, que stacks, que a galera aqui é mais tech, então eu acredito que a galera quer botar a mão na massa, quer conhecer o que é que tem de interessante de tecnologia para estudar, para aprender. Então, se tu puder comentar um pouco mais sobre esse Pio e Data e sobre outras tecnologias que tu usa no dia a dia, para a galera também se incentivar a ir atrás de estudar sobre elas.
Ah, legal. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas porque a gente começa a trabalhar, a gente já tive até uma conversa com o Vamos sobre isso, né? A gente não tem uma ferramenta de estimação. A gente tem ferramentas que são melhores para um lugar, outras para outras funcionam para fazer só uma coisa de backstage. Enfim, a gente trabalha com várias coisinhas. Essa ferramenta específica, o Pure Data, ele é uma ferramenta, ele não é bem uma linguagem, ele trabalha em cima de uma linguagem e ele é meio que uma interface, só que você pode programar em cima dela, com blocos, enfim, e aí você vai conectando blocos. Ela é feita para música, foi feito pelo Instituto Pompidou, na França, um lugar interessantíssimo, e a partir daí foram criando-se bibliotecas para várias coisas, para vídeo, para comunicação em rede, que eram as duas partes que eu mais usava, mas aí depois apareceu o Arduino, depois apareceu para processing, depois apareceu... E ela fazia, naquele momento, basicamente tudo que eu precisava. E foi uma ferramenta de estimação durante uns 5 anos, mais ou menos. Eu só usava a Pure Data para fazer tudo. E a galera me falava assim, você tá maluco? Essa ferramenta não é para isso, ela não é a melhor solução. E eu falava, não, mas ela me atende. Então eu vou continuar usando ela. Se você me der uma outra ferramenta, eu vou ter que aprender tudo de novo, e aí eu vou ter que entrar em outros paradigmas, eu ficava, naquele momento, não me interessava fazer isso. E aí eu percebi que eu perdi muito, tendo só uma ferramenta de estimação. E isso foi complicado, eu tive que depois, mais 5 anos, aprendendo outras ferramentas para fazer as mesmas coisas que eu já fazia. E que se eu tivesse prestado atenção nisso lá no começo, eu não precisaria de 10 anos, talvez eu precisasse de 2 e já estava fazendo tudo. Mas é isso, é uma dedicação muito forte que você tem que ter, porque são linguagens e estruturas diferentes. Basicamente, hoje, o que eu uso é o Processing como linguagem primeira, sim, né? É uma linguagem que é baseada em Java, mas também tem várias outras formas de trabalhar com ela. Pode trabalhar em Python, pode trabalhar para Android, pode trabalhar para online, o P5JS, que é uma variação, né, com JavaScript, enfim. Aí depois eu uso o Arduino quando eu trabalho com hardware, aí o Arduino e suas derivações eu chamo, né. Tem o ESP8266, o ESP32 e por aí vai. Depois eu uso algumas coisas que são mais tem uma outra linguagem que eu estou iniciando a usar, que chama Hydra, que eu amo, tô amando, assim, a minha nova paixão, que ela funciona dentro do browser e ela só serve para fazer visuais, né, que a gente fala, só para fazer imagens, e tudo você pode programar em tempo real, então você muda um comando, ela já aceita, e você já roda, você já tem imagem, já vê o resultado, é uma coisa, para mim, super interessante. Eu sempre gosto de trabalhar ao vivo, isso também é uma característica do meu trabalho, o que muita gente acha estranho. As ferramentas que eu gosto de trabalhar são essas, né. Tem o Touch Design, que eu uso não tanto, por falta de tato com ela mesmo. As coisas que eu precisei resolver, eu acabei resolvendo em outros lugares, mas ela é uma ferramenta poderosíssima também, trabalha em tempo real, uma coisa bastante legal. Deixa eu lembrar coisas que bom, aí algumas variações dessas coisas, né? Mas basicamente eu trabalho com isso. Alguém colocou aqui, ó, Hydra OJ. Maravilhoso, entrem, dá para brincar e se divertir de montão ali. E super simples, assim, para quem já é programador e conhece algumas coisas, você só vai entender nos comandos, é bem simples de trabalhar. Hoje, eu não falei isso na hora que eu me apresentei, mas hoje eu trabalho numa casa noturna. Inclusive, eu tô aqui, esses equipamentos, aqui, são do palco, eu tô na sala técnica, e eu uso todas essas ferramentas como coisas generativas em tempo real. Então, eu sinto o show ali, eu tô assistindo um show, eu vejo a coisa acontecendo e falo, opa, peraí, eu acho que isso aqui tem a ver com o vermelho, fazendo ondinhas e tudo mais. Só que eu não consigo usar todas as ferramentas de código aberto ao tempo todo. Eu tenho que ter uma ferramenta robusta por trás que eu uso, que chama Resolume, que é feita para trabalhar em tempo real também. Então, eu gero isso numa outra plataforma, faço uma comunicação com esse software Resolume, e do Resolume eu mando para fazer projeção ou para controlar a iluminação, como eu tenho feito ultimamente. É mais ou menos assim meu fluxo de trabalho. E a parte de hardware, normalmente eu faço robôs, eu tenho agora um projeto que é fazer uma impressora que ela funciona na parede, né, que a gente chama de Vertical Impressor,
que é muito legal, e aí eu estou usando Raspberry Pi para fazer isso, mas enfim, Arduino por baixo dos panos, né? Que o código que vai rodar lá dentro é Arduino. Que massa. E aí, trazendo de novo a pergunta aqui, né? Agora, passando para vamos. Que stacks tu usa no teu trabalho? Conta aí pra gente também. Posso mostrar uma imagem aqui, ó. Essa imagem é um mapeamento que eu tinha feito já há algum tempo, Olha de várias opções de tecnologias. Eu tentei dar uma organizada aqui de alguma forma que fizesse sentido. Aqui em cima são opções de programação com JavaScript com esse fim experimental que a gente estava falando. Aqui embaixo já tem uma galera mais porrada, assim, tipo o Processing, Open Frameworks, que é C++, raiz, alta performance, o Unity, todo mundo conhece, o Cinder, que está mais descontinuado. Aqui tem uma parte que é de música, só para quem quer programar música, dá para programar música, gente. Tem muita gente que não sabe disso, você escrever um código que faz música. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, vocês podem pesquisar sobre Algorave, são raves só de algoritmos. Vocês podem pesquisar sobre live coding, no YouTube vai achar um monte de material legal. Então tem o Pure Data, esse aqui até esqueci o nome, se o Rodrigo souber. Peraí, como é que é o nome dele? Tudo bem, se você lembrar. Daqui a pouco eu lembro. Tem várias para fazer música. E tem essa outra linha aqui, que eu até trouxe o Pure Data para o meio do caminho, porque essa linha aqui são essa tendência de no code, ou seja, de você conseguir programar o fluxo de dados conectando fios. Que a grande metáfora que eu uso é a pedaleira. Quando você pega o sinal da guitarra, vai passando por pedaleiras, você vai modificando esse sinal. Então, imagina programar de uma forma não codificando com o código escrito, mas com um código visual, você conectando módulos e tal. Então, tem toda uma série de ferramentas criativas de programação. Super Collider, era esse mesmo. Super Collider. Sim, o Super Collider, isso mesmo. E aqui embaixo tem essa coisa do hardware, né? Então, o Arduino, que a gente já falou bastante, tem o irmão mais novo aí, que é o Raspberry Pi. Então, tem muita coisa. Aí, o que eu uso? Eu uso o PCB-JS para a minha prática artística. Por quê? Por conta dessa história que eu contei. Eu penso muito na galera que não tem oportunidade de acessar esse conhecimento com tanta facilidade. Então, por exemplo, se eu programar em Unity, o que eu vou compartilhar na internet? Vou compartilhar um arquivo executável. E aí a única coisa que a pessoa vai poder fazer é executar o arquivo e brincar com a imagem que está lá sendo gerada. Quando eu faço em JavaScript, a gente pode botar o código na internet, rodar no navegador, no celular, em qualquer lugar, e aí a gente ganha uma democratização de possibilidade de interação que é de outro patamar. Com isso, a gente abre um pouco mão das possibilidades estéticas, né? Quando eu faço uma coisa com Open Frameworks, por exemplo, vocês não estão vendo meu mouse, né? Eu estou passando aqui. Não. Caramba, eu falei pra caramba. Mouse não. Não sei se vocês conseguiram entender. Deu para entender, Deu. Então, essa letra OF que está do lado do P3 ali, é C++. Na SuperUB, onde eu trabalho, às vezes eu preciso fazer coisas de altíssima performance, que rodem 60 FPS ou mais, processando imagem com visão computacional, tratando essa imagem com visão computacional numa IA gerativa, e, enfim, tem toda uma questão de performance. E aí o JavaScript não dá mais conta. Mas, voltando, então, assim, depende do problema que a gente está querendo resolver e da abordagem que a gente quer trazer. Às vezes eu quero fazer uma coisa com 3D, eu vou para o Unity, né? Mas aí a gente não está mais discutindo a abertura, né? O Unity é uma plataforma fechada, ele é uma plataforma que não tem essa preocupação de democratização. O Open Frameworks, que eu falei anteriormente, está do lado dele ali, ele é uma plataforma de programação criativa de código aberto. Ou seja, ela surge de código aberto, ela continua sendo desenvolvida pelos programadores, só que a grande estrela desse rolê todo aqui é esse cara da segunda fileira, primeira coluna, é o P3 ali que está escrito. Esse é o Processing. Vou botar uma outra imagem aqui para vocês verem. O Processing influenciou geral. Só que antes do Processing ele também teve influências. Você vai ver que tem setinhas aqui que estão apontando para ele. Ó. Tem um tal de Design by Numbers ali. Antes do Design by Numbers, tem uma outra galera que influenciou o Design by Numbers. Ou seja, existe aqui uma coisa que para mim já é interessante da gente perceber nessa imagem. Quando a gente faz o fork de um repositório, quando a gente faz
uma cópia de um projeto, vai gerando essa coisa ramificada que está aqui, né? Essa coisa ramificada, ela depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, eu gostaria de poder falar sobre isso, mas ela é dessa origem da abertura. É a abertura que permite que uma coisa vai se transformando na outra. Se ela está fechada em si, ela morre em si mesma. O Processing que está aqui foi ele que deu origem ao P5JS, que é a principal ferramenta que eu uso. Como é que ele deu origem? Copiou o código em Java para traduzir para JavaScript? Não. A filosofia dele influenciou todo o processo. E qual que é a filosofia que amarra essa galera toda aqui? Isso daqui é um tipo de biblioteca que ela é pensada para a gente escrever o código tal como a gente pensa. Eu quero desenhar um círculo, eu não tenho que escrever seno e cosseno e fazer a função trigonométrica para desenhar um círculo. Eu vou escrever círculo. Vou falar o X, o Y e o tamanho do círculo. Então, é uma abordagem que visa encurtar o pensamento da imagem com a escrita. Então, isso abre uma série de possibilidades assim, criativas legais pra caramba. Então, sei lá, uso muita coisa, mas principalmente o P5JS, respondendo a pergunta. Cara, eu adorei essa imagem lá de síntese. Eu nunca tinha visto algo tão... Enfim, é massa quando tem alguém que entende de código e de design, porque você consegue traduzir em imagem um conceito, né? E aquilo eu achei incrível. Como eu falei, eu sou muito fã do Arduino, porque foi o Arduino que me colocou aqui onde eu tô hoje, que shapeou minha profissão e boa parte do que eu sou. E eu vi essa história, né? O Arduino, ele veio do Processing, no fim das contas. A programação que a gente faz no Arduino bebeu muito dessa filosofia do que é o Processing, né? Então, assim, muito massa ver isso sintetizado na imagem. A parte que você falou, bebeu muito, aí eu vou fazer um parênteses bem estranho, mas assim, o Arduino nasceu num bar, né? Num bar chamado Arduino. Essa é a parte do bebeu que vale a pena. Boa, não sabia dessa curiosidade, olha aí. É verdade. Eu sabia que tinha lá o instituto, que massa. O pessoal, eles tinham acesso ao Processing, e aí eles se reuniam num bar, que era o bar do Rei Arduino. O Rei Arduino foi um cara na Itália, tal, não sei o quê, quando era separado em reinados, era um reinado pequeno, que nunca deu em nada, e o que sobrou desse reinado foi a cervejaria, que é a cervejaria do lado da faculdade. Aí a galera pôs o nome do bagulho do hardware que eles desenvolveram no nome do rei. Em homenagem, que massa, em homenagem ao bar. Não, arretado. E aí, tem dois tópicos que eu quero trazer ainda. Eu vou trazer esse em seguida, mas já quero anunciar para todo mundo que eu queria muito para conhecer um pouco mais sobre vocês, que é uma pergunta que eu sempre faço. Qual que é o projeto que você mais se orgulha de ter desenvolvido? Esse a gente vai trazer em seguida, mas antes, eu queria aproveitar aqui para esquentar essa live e trazer uma pergunta muito polêmica e ouvir a opinião de vocês. Já vou trazer para ambientar a gente 2 comentários que tiveram aqui, né? Para começar a esquentar esse assunto. O Wesley trouxe aqui que, com essa fala muito interessante, isso já faz um tempo esse comentário, tá? Que é interessante notar que o processo de desenvolvimento de AI é uma arte, porque às vezes a gente não sabe muito bem onde vai dar, né? Isso foi conectando com aquela fala do Vamos, de que quando a gente está falando de programação, às vezes a gente é mais determinístico, né? E aí, às vezes, tem essa característica de que a gente nem sabe quando vai dar bom. Mas aí, tem outro comentário aqui do Renato, que dizem que tecnologia e AI irão dominar o mundo, mas tem apenas sim ou não. O talvez é um estado da arte. E aí, enfim, já que veio esse tema AI à tona, eu queria trazer uma pergunta polêmica para vocês, que a gente sabe que hoje existem algoritmos de AI que conseguem gerar imagens. Eu não sei se todo mundo viu, mas eu estava acompanhando ali no Twitter e teve uma exposição recentemente de um artista que mandou uma AI basicamente repensar as obras de... Nossa, esqueci o nome do cara agora, o que não tinha orelha e pintava com... Diziam que ele comia tinta. Pintor Caramba. muito famoso. Deixa eu pesquisar aqui no Van Google Gogh. agora. Van Gogh, isso. Ela mandou a AI repensar as artes de Van Gogh, a AI gerou uma imagem, e aí ela pintava algumas coisas por cima e fez uma exibição disso, sem dizer que as imagens eram geradas por AI. A galera que percebeu porque tinha umas coisas meio bizarras, tipo 6, 7 dedos numa mão, enfim, coisas do tipo. Ó, a galera mandando aí nos comentários, todo mundo chegou agora pra... Tem um delayzinho, né? Todo mundo mandou aí, ó, Van Gogh. Van Gogh. Isso. E aí, a grande polêmica que eu queria perguntar para vocês e aí,
AI consegue gerar arte, imagem gerada por AI é arte. Qual que é a opinião de vocês sobre esse grande tema polêmico que a gente tem aí? Quer E aí, falar Rodrigo? primeiro? Eu sou complexo, que você sabe para onde que eu vou com esse assunto, né? Eu vou lá pro meu mestrado total, assim. Manda ver, Rodrigo, vai lá. Então, eu vou ser sintético na primeira frase. Eu acho que é só uma ferramenta, galera. Calma com tudo isso. É só mais uma ferramenta. Vou fazer uma linha histórica aqui sobre ferramentas e arte, e a galera talvez me jogue bombas, enfim. Quando a gente começa a estudar a história da arte, a gente vira e fala assim, existem várias coisas malucas na história da arte, vários acidentes, vários estudos, e em determinado momento, é 1400 e alguma coisa, não vou lembrar, acho que é 1430, quem fazia arte, que pintava, começou a se aproximar muito de quem estudava ótica, que era um hype da época, assim, todo mundo, nossa, que interessante e tudo mais. E aí começou a aparecer um monte de máquinas óticas. Essas máquinas óticas têm câmera obscura, câmera clara, câmera não sei o quê, tudo tem a ver com uma caixa, basicamente, ou um tecido que recobria alguém que tinha uma lente, e essa lente reproduzia alguma coisa, refletia em algum lugar, a pessoa desenhava por cima. A gente pode discutir se isso é arte ou não. Eu faço esse comparativo porque tudo que vai acontecendo, toda nova revolução técnica, traz uma nova revolução artística. E aí a gente está na frente agora de uma revolução técnica incrível que vai gerar muitas artes ainda. O que está se fazendo hoje, a IA, na minha opinião, ainda não é a capacidade dela. Ela ainda está numa fase, vamos chamar de treino, para ver até onde ela vai. E essas coisas todas, elas vão trazer uma capacidade, em algum momento, acredito que num futuro não tão muito breve, a capacidade de realmente ser alguma coisa que a gente vai chamar. Isso foi gerado por essa coisa, por esse algoritmo muito louco, sem as referências humanas. Porque o que ele faz é buscar referência humana, mexer, traduzir, copiar, mudar o estilo, mudar a cor, mudar a forma e, tem uma imagem nova. Ele aprendeu a criar uma imagem com referências nas imagens que tem. No estágio que a gente está hoje, a gente manda um monte de linhas de comando lá, ou um monte de texto, e ele interpreta aquele texto, gera um discurso, esse discurso ele transporta por uma imagem e temos uma imagem, então começando a ter vídeo já, da mesma forma. Ou seja, tudo ainda está muito engatinhando. Dizer que para mim o que a IA faz é arte, eu fico com medo, porque não é que não é arte, é uma arte guiada. É você, fazendo uma metáfora muito louca, é você falar pro pintor, pinta um carrinho, agora pinta uma montanha, pinta uma estradinha, e agora você põe isso em ângulo, e agora você faz... É mais ou menos isso. É mais ou menos, né? Então, assim, o que ela faz hoje, ela ainda está replicando o que a gente faz. Dizer que é arte, a gente vai entrar no conceito do que é arte, aí a gente complica pra caramba essa história. Porque a arte pode ser qualquer coisa. A arte pode ser qualquer coisa, desde que ela tenha algumas coisas. A arte não precisa nem ser bonita, a arte não precisa legal, Tatiana. O meu conceito de arte é algo que comunique com você, que toque você de alguma forma. Então, essa arte que está sendo criada com IA, ela pode tocar você. Ela pode fazer. Ela pode ser fria também. Tranquilo. E esse ser frio pode ser que te comunique alguma coisa também. Então, é muito relativo dizer que o que a IA está fazendo é arte, não é arte, mas também é relativo dizer que é arte. É uma imagem ainda para mim, e eu acho que sim, ela vai criar arte em algum momento. Agora, a representação dessa arte, essa história de como que eu vou tocar a pessoa, como que eu vou instigar a pessoa a ter uma reflexão sobre algum assunto, é aí que, para mim, mora o perigo de toda essa história da IA. Isso, para mim, é o grande perigo. O resto são ferramentas. Só isso. Bom, no meu caso, eu gosto muito de ter controle sobre o que eu estou criando, né? Essa coisa da experimentação, ela não é falta de controle. Ela é você saber aonde você quer perder o controle ou não.
Quando eu estou brincando com AI, a sensação que eu tenho é que eu estou dentro de um sonho. Quando eu tento alcançar uma imagem específica que eu queria, ele vai embora, tipo, vai para outro lugar que ele queria ir sozinho, sabe? Então, eu fico muito frustrado com todas as experiências de imagem como artista, sabe? Tudo bem, às vezes aparece coisa interessante, mas eu acho, no meu caso, muito delicado, assim, falando do meu ponto de vista. Uma coisa muito importante a gente falar sobre da arte, assim, é que a arte ela tem uma característica muito potente, que ela, sempre que ela tenta ser capturada por alguma coisa, ela escapa lindamente, ela dá balé em todo mundo. Então, assim, quando veio a fotografia, vai matar a pintura. Não, a pintura virou outra coisa. Se antes a pintura era a forma de fotografar a realidade, depois da máquina fotográfica, a pintura era aquilo que não era ser capaz de ser fotografado, sabe? Então, é como o Rodrigo falou, é uma ferramenta. E é uma ferramenta que está todo mundo assustado, né? Porque a gente pode trazer esse debate também para a programação. O quanto que a gente já está usando de AI no nosso dia a dia para programar é absurdo, né? Quantas horas de otimização de trabalho já não está otimizando o nosso trabalho. Então, a gente está muito mais eficiente. Na programação, eu acho que ela funciona muito melhor do que na produção artística, né? Eu estava agora numa residência artística na Argentina, que a gente fez uma oficina com tinha mais de 20 artistas sendo provocados a utilizar a inteligência artificial para produzir alguma coisa rapidinho, e a frustração foi coletiva, assim, sabe? Então, assim, os artistas torcem o olho para a AI por vários sentidos. Primeiro porque esses modelos foram treinados com arte roubada, né? Esses artistas não foram pagos. Então tem uma discussão ética do direito autoral muito grande aí, né? Então já é uma coisa assim que é quase como se a gente pegasse toda a formação da indústria, da propriedade intelectual, que é exatamente o que a gente está aqui de uma forma bastante utópica, discutindo com essa filosofia da abertura, da liberdade e tal. Ou seja, tudo aquilo que veio como uma força do capitalismo, falando para a gente que existe o direito autoral, nós temos que respeitar o direito autoral, que na verdade era só o capitalismo querendo lucrar em cima da produção intelectual de uma classe criativa. E agora, o que acontece com o mercado? Eles criam uma forma de automatizar a criatividade, ou tenta fazer isso, e pega o direito autoral e faz assim, ó, acabou. Então, o que a gente está vendo é uma mudança de paradigma muito grande. E assusta, claro, né? Acho que a gente já está vivendo um momento que, assim, temos que usar essas coisas. Se a gente não usa, a gente já vai ficar ultrapassado, né? E aí, quando eu falo que a arte escapa, é que as AIs que estão se prontificando a produzir arte, elas estão muito nesse campo da imagem, estão muito nesse campo do que já foi feito. E a gente já está numa discussão na arte muito mais avançada, da abstração, do sentimento puro, dessa conexão que o Rodrigo estava falando, né? Na minha prática, por exemplo, estou falando de democratização, de acesso. Então, eu não estou falando da imagem. A imagem é só um produto dessa prática. A prática ela é 1 milhão de vezes mais importante do que a imagem, sabe? Ou do som, para quem programa música. Então, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta do Renato, mas se ela está no talvez, ela tá num lugar que nem é no sim, nem no não, nem no talvez. Ela está fora dessa pergunta. Eu acho que ela está em outro lugar. Cara, que discussão profunda. Eu tô muito feliz de ter convidado vocês dois. De verdade, assim. Eu não esperava uma resposta tão profunda. Eu adorei a visão do Rodrigo de que, cara, é só mais uma ferramenta. Como você disse, a fotografia, quando veio, ela não matou a pintura foi para um outro lugar. Eu já tô imaginando como é que vai ser esse futuro quando artistas vão usar AI para gerar coisas que a gente nem imagina e como a própria arte vai se reinventar depois do advento do uso de inteligência artificial, mas é como o Rodrigo disse, né? É só mais uma ferramenta, é só mais uma... Assim como fotografia é uma arte e a câmera foi a tecnologia inventada, assim como pintar e as tintas óleos foram uma tecnologia que em algum momento veio, a AI é só mais um jeito, é só mais uma tecnologia, é só mais uma coisa que vai vir aí. Então, assim, tô muito feliz com a profundidade do papo que a gente teve aqui. Muito, muito massa. E aí, estamos chegando ali, né? Passando um pouquinho da metade dessa live. Eu gosto de fazer muito essa pergunta sempre quando a gente tem convidados, que é do que vocês fizeram na vida, o que mais vocês se orgulham, que vocês gostariam de contar pra galera aqui. E eu vou aproveitar também no meio do papo, vou trazer um projeto meu também, uma coisa de
que envolvia um pouco de arte e tecnologia para trazer aqui também. Então, eu vi que você programou em Python a capa do negócio, não sei se é isso. Não era esse ainda, mas esse rolou, olha aí. Mas eu fiquei feliz de ver aquilo ali. Já dando um contexto para quem viu, né? A gente tem uma capazinha ali do evento, e aí tem uns números binários atrás. Aquilo ali foi um Matplotlib, Pythonzão na veia, como vamos dizer, né? Uma senoide, não usei as abstrações, não usei uma coisa mais apropriada para fazer arte, mas dei uma brincadinha, desenhei uma senoide ali, joguei os binários atrás, estão escritos Otacílio, Vamos e Rodrigo, então tem coisa escrita ali atrás, não é só uns e zeros aleatórios. Foi uma brincadeirinha ali, mas tem uma outra, eu sou de Recife é a cidade do carnaval, e uma vez eu tive uma sorte massa de mexer com programação, carnaval e arte. Vou trazer aqui, mas agora eu queria abrir a bola para o Rodrigo, enquanto eu compartilho aqui o teu site para a gente ilustrar melhor, Rodrigo. Deixa eu só trazer ele aqui. Fiquei feliz de saber que você é de Recife. É uma cidade que eu gosto muito e tem um monte de amigos bacanas aí. Lugar muito mágico para mim. Bom, que aí massa, o Otacílio... Fico feliz. O Otacílio está mostrando meu site. Essa primeira imagem aí em cima tem a ver com isso que a gente estava falando. Ela foi feita, fui eu que fiz, é uma montagem, né? Aí eu tenho a mulher de brinco de pérola, é uma das grandes imagens feitas com aqueles instrumentos óticos que eu falei. No meio, esse bebê meio branco, meio estranho, é a primeira imagem escaneada que existe. Ela é escaneada numa fita cassete. E do lado dela é o modelo que foi usado para fazer o clipe do Kraftwerk. E esse modelo, ele é gerado em 3D, mas ele é todo capturado analogicamente, assim. Então, para mim, é uma imagem que representa muito das coisas que eu faço, né? As técnicas e maluquices e a arte, enfim. Tudo um pouco interligado aí. Eu gosto muito dela. Mas, enfim, ele perguntou o que é o trabalho que mais me orgulha. Não é essa imagem, mas é uma imagem que eu gosto. Mas descendo aí, Otacílio, pode ir com vontade. Aí tem clipes, projetos que eu fiz. É esse projeto... Volta um pouquinho para cima. Mais um pouquinho. Aí, ó. Esse projeto é um dos projetos que eu mais gosto. Eu sou bastante apaixonado por ele. Se você subir a outra imagem, Otacílio, por favor, ela fica mais fácil de entender. Esse cara aí é a placa que eu desenvolvi para fazer um robô. Ele é um robô, aí tem um ESP32, aí a linha de montagem que a gente estava fazendo. E voltando na segunda imagem ali para baixo, Otacílio, por favor, aí... o que eram esses robôs? Eles eram robôs seguidores de luz. Então, se vocês olharem, tem um foco de luz ali no chão, e eu estava dentro dessa arena ali, com aquele avental pouco discreto, eu diria assim. Que era num evento do Sesc aqui de São Paulo. E a partir daí, esses robôs, eram 20 robôs, eles estavam dentro dessa arena, e eles seguiam o que eu estava fazendo. Esse foco de luz está programado no Moving Light. Então, ele, de tempos em tempos, mudava a posição deles. Todos os robôs iam seguindo essa posição em regime de enxame. Ou seja, um detectava a luz e chamava os outros na mesma direção. Porque ele tinha sensores de luz na frente e luz atrás. Então, quando ele detectava maior quantidade de luz, mais luz ele acendia, ia chamando os outros, então iam como se fosse um enxame atrás dessa luz. Foi um trampo muito bonito. Só que quando chegou lá, e aí tem a ver com o que o Carlos falou de experimentação, e essa foto é bem emblemática por isso, porque se vocês olharem também tem um ponto verde ali no chão de um laser. E como o laser é uma luz muito mais concentrada, os robôs começaram a seguir muito mais o laser. E quem descobriu isso foi uma criança que, tá vendo, por isso que tá as criancinhas ali do lado, foi uma criança que tava com um ponteiro desses de chaveiro. E aí a gente começou a brincar, a gente comprou no meio do caminho, comprou uma ponteira laser também, e começou a fazer um monte de experimentos, e o trabalho cresceu sozinho, assim. Tipo, foi um trabalho que ficou exposto, acho que 2 ou 3 dias, e no terceiro dia tinha filas de, tipo, 1 hora para todo mundo entrar dentro de uma sala escura e ficar brincando com o robô. E era um projeto que não era para fazer isso. Então ele foi se agregando, se montando, fazendo coisas, e todo dia a gente mexia no algoritmo do robozinho para ele fazer uma coisa diferente, atualizava os 20 robôs, e tinha um outro parceiro que estava comigo, que é o Maurício,
E a gente fez isso de uma forma tão maluca que quando ficou pronto, nem a gente acreditava, nem o pessoal do Sesc, assim. Tipo, que maluquice é essa que vocês fizeram que atrai todo mundo? Eu não sei dizer. Para mim, foi um dos trabalhos mais interessantes, assim, e orgânicos, vamos chamar assim, que eu fiz. É um trabalho que eu me orgulho muito. E o outro trabalho só que eu queria mostrar é o trabalho que eu tenho agora. É a última imagem lá embaixo, o Tassili. Não, lá embaixo. Isso. Não, no final, lá embaixo, lá no rodapé. Que é esse aí que eu tô fazendo agora, que é onde eu tô aqui agora, que é o Cine Joia. Eu controlo esse painel que tá aí na parede, onde tá essas luzes vermelhas aí, esses fios vermelhos. Eu controlo eles como se fosse vídeo. Então, é onde eu falo que eu uso Hydra, onde eu falo que eu uso Resolume, é nesse lugar. E para mim isso é tão incrível, porque eu trabalho como se fosse projeção, mas não é projeção. Mas, por um outro lado, eu tenho que trabalhar com a mesma tecnologia, mas eu posso trabalhar... Enfim, é um monte de coisas que é e que não é, e que para mim é muito feliz, assim. Eu fico bastante contente de trabalhar nesse lugar. Nossa, arretado, velho, arretado. Já vou aproveitar que eu tô compartilhando aqui e agora eu vou contar um pouco do que foi meu projeto no carnaval, né? Deixa eu puxar aqui. Eu, infelizmente, não tenho vídeo disso. Só o Carnaval de Recife já é um grande projeto. Nossa, isso aí é. Mas a gente tem um código disso. Sei que não é o ideal, mas acho que eu vou puxar aqui. Deixa eu achar. Ilumina. Se você for mostrar, é o ideal. Se você for mostrar o código, é o ideal. Boa, não, a gente... Cara, eu queria... Eu vou juntar o vídeo, foto disso em algum momento e eu vou botar aqui. Mas o que rolou foi 2018, mais ou menos. Esse maluco aqui, o Isaac, que é um arquiteto de Recife, chegou com a ideia pra gente. Eles estavam para inaugurar uma casa lá no Recife Antigo, perto do Carnaval, na Praça do Arsenal, coração do Recife. E qual era a ideia dele? Pô, a gente tem o alfaia, é um instrumento de maracatu, e a gente queria fazer com que, quando alguém tocasse a alfaia, a iluminação da fachada inteira reagisse ao toque dessa alfaia. E aí outro amigo da época a gente fazia escola técnica juntos, a gente fez, bora fazer esse troço acontecer. A gente pegou um sensor piezoelétrico, 12 transistores, 50 metros de fita LED, a gente colocou na fachada do prédio, botou o sensor na alfaia, e aí veio o carnaval. E, velho, era muito massa. A galera chegava, tocava de noite, a coisa... o prédio reagindo à música, sabe? Reagindo à batida. E aí vinham as nações de maracatu do Recife, assim, o mestre da nação puxando a nação junto com o prédio. Enfim, foi um negócio muito massa. É uma pena que eu não tenho foto, não tenho vídeo, mas foi um dos projetos mais legais que eu fiz na vida. E foi um dos poucos que eu tive essa oportunidade de mixar aí um pouco de arte, música e tecnologia. Foi uma oportunidade massa. Vou trazer esse vídeo um dia. Vai rolar, vou pedir Isaac, eu sei que Isaac tem isso bem documentado. E agora, abrir também aí para Vamos contar um pouco qual é o projeto que tu mais se orgulha de ter feito, qual é o trabalho artístico. Olha, eu não tenho resposta para isso não, mas eu vou mostrar algumas coisas aqui. Primeiro que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Isso aqui é uma comunidade de programação criativa, que é um outro nome que a gente dá para isso que a gente faz. Quando você faz essa proposta experimental da programação, algumas pessoas chamam de programação criativa. Então é uma rede social só para você compartilhar arte feita em código. E, sei lá, 99,999% do que está aqui é de código aberto. Então, exatamente como o CodePen, como esses outros sites de compartilhamento de código, você pode também copiar e tudo mais, você tem aqui uma comunidade como essa. Aí você tem aqui um feed das pessoas que você segue, tem sugestões dos mais curtidos. Aí aqui, ó, eu tenho uma espécie de um ateliê da minha bagunça. Ó, tem mais de 650 experimentos aqui. A intenção era fazer um todo dia, mas não dá, entendeu? Então a gente vai fazendo assim devagarzinho, criando as maluquices, como eu falei. Às vezes vem uma ideia, às vezes vem uma imagem na cabeça, vem um algoritmo, e você tenta traduzir isso. Quando você olha essa bagunça aqui, você fala, pô, mas o cara é maluco, então, porque ele fica indo para lá e para cá, para lá e para cá. Não, na verdade existe uma organização nisso, né? Por exemplo,
Se eu venho aqui, ó, que eu organizei um pouquinho a bagunça, ó. Estou fazendo um protótipo de uma identidade visual gerativa para um evento, que é um evento de arte e tecnologia do programa de doutorado que eu faço, que é o Hiperorgânicos. Aí eu começo, ó, vou experimentando aqui. O que dá para fazer com esse algoritmo de fungos, que é o Physarum? Aí você vai brincando com esse algoritmo para poder tentar encontrar alguma forma de domar as possibilidades criativas que isso oferece. Isso vai se traduzindo em um monte de coisa, né? Você vai brincando com isso. Aí quando você vai dominando um pouco o processo criativo, você aprende a importância de salvar o processo, né? Então, nem tudo que está aqui foi para frente, mas era um lugar interessante que merecia ser salvo, sabe? Então, aqui tem uma planta que eu estou pegando o contorno da planta e ele cria uma atração para esse fungo desenhar essa planta. Se você for entrar no site do evento, está isso tudo lá funcionando, né? Então, assim, a maluquice que vocês viram lá, ela tem uma lógica. São vários processos, vários projetos caminhando de forma concomitante. E eu queria muito contar para vocês um pouco dessa galera aqui, ó, da arte de código aberto. O Otacílio provavelmente teve a ideia de trazer essa discussão aqui, porque ele foi lá no Museu da Manhã, acabou de encerrar o período da exposição, e lá no Museu da Manhã a gente estava com uma exposição chamada Arte de Código Aberto. Não vou explicar para vocês o que é código aberto, vocês estão cansados de saber. Mas esse tema ele surge por conta daquela plataforma que eu estava mostrando para vocês. Eu conversando com o dono lá da plataforma, que é um artista também, eu posso pegar os dados da plataforma para analisar? Aí eu fiz uma raspagem de dados lá, porque tem uma API aberta, e consolidei esses dados e comecei a tentar entender o que estava acontecendo ali. Esse aqui não é o primeiro resultado, não, já é uma coisa mais avançada. Mas isso aqui é um trabalho daqueles que está lá, é o trabalho mais curtido da plataforma na época que eu fiz a raspagem, e os dados desse trabalho mais curtido da plataforma tem várias naturezas, né? Então, cada bolinha dessa daqui é um tipo de interação diferente com o trabalho. Então, tudo de dados que aconteceu, cada pessoa fez um tipo de interação diferente. As pessoas que seguem aquele autor que criou aquele trabalho estão em amarelo. As pessoas que curtiram estão em roxo para vermelho. Em verde, quem comentou, em ciano aqui, que é essa cor azulada, é quem fez uma cópia do trabalho, quem fez um fork dele. E aí tem algumas pessoas que seguem o autor e também curtiram. Então, por isso que algumas bolinhas têm mais de uma cor. O que eu achei curiosíssimo dessa imagem, primeiro, é que ela tem bastante fork, mas o que me chamou mais atenção foi que a maioria das pessoas que curtiram o trabalho não seguem o autor. Aí eu fiquei me perguntando, como que essas pessoas descobriram esse trabalho se ela não segue o autor? Como é que esse trabalho chegou nelas? E aí surgiu essa hipótese de que o trabalho chegou nessas pessoas porque as cópias chegaram nelas. Então, aquilo que se espalhou pelo mundo, como uma flor polinizando, jogando semente pelo ar, foi chegando em pessoas que não conhecem a flor em si, mas só a semente dela, sabe? E aí isso explodiu minha cabeça, gente. Eu fiquei assim, pô, isso tá vivo. Isso aqui não pertence mais a quem criou, sabe? Existe uma espécie de uma vida própria da abertura. Quando a gente faz um projeto de código aberto, seja de código, não precisa ser de arte, que você bota lá no GitHub, uma galera vai copiar sem você saber, vai usar para coisas que você nunca vai saber. Aquilo não te pertence mais. A ideia que você botou no mundo, ela vai para lugares que você não consegue mais antecipar. Então, é isso que eu estou chamando de um pouco de vida, sabe? Tipo, essa coisa que se espalha. E eu fiz isso com os 5 trabalhos mais curtidos da plataforma. Então você vai ver que são diferentes, mas tem muito dessas características que eu trouxe à tona aqui. Tá vendo? Todos eles têm bastante fork, além de muito like, e muitos dos likes não vieram das pessoas que seguem as pessoas. Aí, enfim, eu tive uma oportunidade de fazer uma exposição com os meus trabalhos. Eu falei, bom, quero trazer essa descoberta para a exposição. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso estimular essa vida? E aí eu pensei nessa estação interativa aqui, que é uma estação onde eu boto um laptop na exposição, a pessoa tem o meu código lá, como um código primeiro para ela alterar, e ela pode alterar esse código e salvar esse código na exposição. Enfim, aí para não chegar direto ali, eu falei, bom, primeiro tem que explicar tudo isso que a gente já está aqui conversando, né? Primeiro que é possível fazer arte com código, o que seria essa arte feita em código. Então essa história ela foi sendo contada
com os exemplos. Não, tem uma parte de quadros, você pegar uma arte, colocar num quadro, vai para um patamar, então isso já chega na pessoa de um jeito diferente. Aqui tem umas telas que ficam com imagens que estão sendo desenhadas na hora, que não são vídeos, ou seja, é o código sendo executado naquele momento para desenhar naquele momento. Tem muita coisa aqui na exposição. Essa aqui é uma outra edição da exposição, que é a que estava no Museu da Manhã. Ela já tem uma camada muito maior de acessibilidade, além de que ela tem estações interativas, que aqui tem uma mesinha que você podia alterar o código, e você via o código nessa tela gigantesca de 10 metros de largura aqui. Aqui tinha mais uma estação interativa que não dá para ver, numa outra parede que está aqui, então tem essa coisa da tela grande, de você se sentir observado, tá codificando na frente de todo mundo está vendo o que você está fazendo. Enquanto você está fazendo, as pessoas querem entrar no meio da projeção, tirar uma foto, uma selfie para botar no Instagram. Loucura total. No Museu da Manhã, que é um dos museus mais visitados do Brasil, e talvez do mundo, só na exposição foram mais de 140 mil pessoas. E eu fiz uma análise dos dados, a quantidade de forks que os trabalhos que eu botei ali geraram foram mais de 7 mil forks durante esses 4 meses. Então, assim, é bastante motivo para se orgulhar. Eu estou muito feliz assim, com esse resultado. E eu queria só mostrar um pouquinho mais desse trabalho para vocês, porque só para vocês entenderem melhor o que é isso que eu estou falando. Então, tem aqui a estação interativa primeira que eu falei, tem uma tela na sua frente, que está sendo o código desenhado, e o código está aqui. Você altera o código e vê o resultado na hora na sua frente. É JavaScript, né? Então, está usando aquela biblioteca que eu falei, que é o P5.js. Então, as pessoas tinham essa coisa. E tem um botãozinho aqui, ó, de salvar. Então, esse aqui são os 3 trabalhos que eu botei lá originalmente. Você vê que são trabalhos simples, que não tem muita cor, não tem muita complexidade. O código tinha que ser simples. Eu não queria tirar a onda como programador, botar um trabalho incrível com código super sofisticado. Não, eu queria o trabalho mais simples, o código mais simples, mas que tivesse alguma aderência visual, ou seja, que tivesse ali um desejo de alterar e brincar com aquela forma. E aí as pessoas criam... A primeira coisa que as pessoas fazem com esses trabalhos é botar cor, é mexer na forma, mexer na velocidade das coisas. E o engraçado é que as pessoas não precisam saber programar. Eu não estou ensinando programação ali. Eu estou primeiro... Olha que importante que essa exposição faz. Ela fala assim, gente, o código existe. Para muita gente desse público que estava ali no Museu da Manhã, eu nunca tinha visto um código na vida. Então, você entrar no espaço e poder ver o tal famoso algoritmo que todo mundo fica criticando por aí, sabe? É muito importante isso. A segunda coisa é a pessoa se dar conta de que ela pode alterar esse código. Pô, então, esse código eu posso mexer nele, né? Não é crime, o tal do algoritmo, eu posso fazer algoritmos? Olha que coisa interessante, né? E isso acontece de uma forma muito livre, muito da brincadeira, da leveza experimental que a gente estava falando. Então, meu filho, quando eu abri a primeira versão da exposição, se eu não me engano, em 2022, ele não sabia ler e escrever ainda, mas ele já conhecia os números. Ele chegava aqui, clicava aqui, mudava o número e apertava play lá, sem saber nada que estava acontecendo, e eu estava montando a exposição, sem saber se esse negócio ia dar certo. Ele deu um pulo da cadeira, saiu correndo pelo Sesc Tijuca, que foi o primeiro espaço que a gente circulou, pegou um monte de criança pelo braço e vem cá ver, que legal isso aqui, e trouxe um monte de criança para ele mostrar. Eu estava montando a exposição, nem estava pronto. Aí aquilo me deu uma paz, sabe, de você saber que a coisa tem chance de dar certo. Enfim, aí eu queria chegar aqui, galera. Isso aqui é muito importante, porque quando eu tiver aquele gráfico dos forks, né, das versões, dos commits, das bolinhas, tudo aquilo muito organizado, igual a gente tem no GitHub, tem em vários softwares de versionamento, a gente está familiarizado com essa ideia de ramos, de bifurcações. Quando eu fiz essa experiência, eu quis replicar um pouco essa ideia de bifurcação. Então, cada bolinha aqui é uma versão do trabalho. Aí eu deixei uma sementinha, que é uma bolinha, a pessoa podia salvar essa versão que ela tinha criado, e outra pessoa podia salvar em cima da versão que a outra pessoa tinha feito. Isso ia gerando essa visualização, que vocês já estão familiarizados. Só que quando eu mostrei isso aqui para um biólogo, o biólogo falou para mim assim, ô Carlos, meu nome é Carlos também, tá? Eu não sou só Vamos. Ô Vamos, isso aqui é uma árvore filogenética. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Árvore filogenética é a árvore que os biólogos usam para essa árvore evolutiva, para essa árvore da vida, né, de uma espécie que vai gradativamente acumulando mutações em suas características até ser considerada uma espécie diferente.
Então, a biologia estuda ostensivamente árvores filogenéticas há muito tempo. Eles têm todo um vocabulário muito acentuado sobre esses termos para analisar o comportamento dessas variações. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu estou exatamente nesse momento de ler sobre biologia para entender o que está acontecendo com essa arte de código aberto. Porque só olhando para isso daqui, eu não consigo, porque eu estou muito viciado no tecnês. Estou muito viciado em falar fork, em bifurcação, em commit e branch. Não, eu quero falar sobre homólogos e análogos. O que são homólogos e análogos? Poxa, eu tenho duas espécies que elas são parecidas, mas elas não são a mesma espécie, elas não têm a mesma raiz, elas não vêm do mesmo lugar. Por exemplo, o morcego é um mamífero, tem asa, mas ele não é uma ave. Por quê? Porque eles são estruturas análogas. Elas não são exatamente a mesma espécie. Ou seja, a biologia ela é cheia dessas palavras que faz a nossa cabeça ficar viajando assim sobre a nossa própria prática. E aí, olha que legal. Isso aqui é a árvore de uma das experiências do Museu da Manhã, que o público era muito maior, então um dos trabalhos gerou mais de 1.200 variações. Essa bolinha que está maior, porque essa foi a última a ser adicionada antes de encerrar o período da exposição. E o interessante é que algumas variações elas geram muitos descendentes. Tá vendo que eu estou falando descendente, não estou falando fork? Porque elas, de alguma forma, desenvolveram uma característica visual que é muito interessante para as pessoas. Então, todo mundo que ia lá na exposição talvez achasse que essa variação do trabalho era mais interessante do que a original que eu deixei lá. Isso é muito legal de ver acontecer. E isso é visível em todas as árvores que foram geradas das outras experiências também, tá vendo? Isso aqui é de cada uma. Então é isso, eu queria contar essa história do projeto que eu mais me orgulho. Cara, foi muito massa. Disclaimer, realmente, o que me puxou esse gatilho de trazer esse papo foi... Eu tava participando do Web Summit, que era um evento de tecnologia lá no Rio. Passei a semana inteira só falando de tecnologia, vendo palestra de AI, enfim. Chegou o sábado, se eu não me engano, e aí era o único dia que eu tinha livre no Rio, já ia voltar, tava assim, na correria, acho que foi na sexta, talvez, inclusive. Foi na sexta, o evento acabou um pouco mais cedo, eu fiz, vou dar um pulo no Museu da Manhã, porque eu quero ir ver, me distanciar de código, vou ver sobre arte. E aí, beleza, corri no museu, cheguei faltando 50 minutos pro museu fechar, e aí eu entro lá no museu, desço rapidão, pô, vai dar tempo de passar em tudo, vou correr aqui pra ver o museu rápido. Primeira exposição que eu desço, arte de código livre. Não sei se eu quero ver código não, mas vamos olhar qual que é a dela. Primeiro, um monte de criança mexendo com código, eu já fiquei ali, tipo... Nossa, que coisa linda, assim. Eu gosto muito, trabalho com educação, então me pega muito isso. E eu já achei massa, um monte de criança tendo a primeira chance de escrever a primeira linha de código, alterar lá os números, dar play, dizer, papai, ó, mudei a cor aqui, agora tem 5 minhocas em vez de 2, e eu achei isso massa. E aí, velho, dos 50 minutos que eu tinha pra ver um museu, 40 eu fiquei nessa exposição, 10 eu tive que fazer speedrun de museu, foi isso, voltei pra casa feliz, adicionei o Vamos no Instagram, e tô muito feliz de puxar esse papo. Muito feliz de ter o Rodrigo aqui também. Acho que adicionou muita conversa. Foi muito massa. Vamos chegando aqui no final. Queria deixar esse espaço para vocês se despedirem do público. Mandar também como é que a galera faz para seguir vocês. Agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui na live. Essas lives ficam gravadas no Twitch do GitHub Brasil. Eu sei que muita gente não teve chance de assistir agora, mas vai assistir depois. Agradeço para quem está assistindo a gente tanto ao vivo como quem vai assistir gravado ao longo dos próximos dias. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso Meetup, a gente tem uma comunidade no meetup.com. Eu vou deixar o link dela aqui para vocês. E muito obrigado por ter participado, galera. Quem está aqui até agora. Rodrigo, manda aí esse tchau, conta aí pra galera e como é que a galera faz para te encontrar aí nas redes sociais, no teu site. Manda aí. Bom, eu sempre me identifico como o nome que está aqui embaixo, aqui, né? Rodrigo Res, tudo junto. Então, rede social, meu site é rodrigores.art, pode entrar em contato por lá. Tem meu currículo lá, as milhares de coisas, um monte de foto. Enfim, tá aí, ótimo. Então, assim,
o que eu gostaria de dizer para a galera é assim, tem muitas essas divisões acadêmicas e profissionais, assim, você é técnico, você é artista, você é pesquisador, você é graduado, pós-graduado, enfim. Galera, isso tudo é uma grande bobagem, velho. Teve alguém aqui, acho que foi a Tatiana, que falou aqui, eu sou artista, mas amo computação. Velho, você é artista e usa uma ferramenta, só isso, e tá tudo bem. E isso que é legal, tá tudo bem. Você vai aprender a desenvolver sua arte a partir de um computador, a partir de uma pedra, a partir de um pincel, enfim. Deixe-se experimentar, assim, deixe as coisas fluírem, falar assim, olha, eu quero fazer um quadro 2D em pixel art, vai e faz um dia, experimenta, vê se isso é legal para você, se não foi um troço chato, mas se foi legal, continua, faz outro. E assim, é assim que a gente começa a descobrir as coisas, a hora que a gente se livra dessas amarras acadêmicas de julgamento dos outros por aí, né? A gente começa a criar coisas muito mais interessantes, muito mais valiosas, eu acho. Acho que é isso que eu sempre gosto de dizer pra galera, não fica se prendendo não, se joga. E acho que é isso. Massa, então também vou me despedir aqui, agradecer de novo aí o espaço para a gente poder contar um pouco dessas possibilidades, né? Acho muito bom a gente poder mostrar as possibilidades assim, do que é possível fazer com programação, sair um pouco do determinismo, né? E voltar para o determinismo com essa bagagem mais criativa também. Então, assim, uso o Vamos com 2S.com.br, Instagram /Vamos com 2S, Twitter /Vamos com 2S, GitHub /Vamos com 2S. Então, assim, é um nome que está bem consolidado aí das minhas redes. Para quem quiser trocar uma ideia, entrar em contato, eu vou adorar. Então é isso. Obrigado de novo pela oportunidade. Valeu, Otacílio e todo mundo. Valeu, Rodrigo. Beijo grande para vocês aí. Valeu. Muito obrigado, galera. Muito obrigado por ter vindo. Todo mundo que assistiu e tá nessa live até agora, quem vai assistir gravado, não se esqueçam de entrar na nossa comunidade do Git Together Brasil para acompanhar as próximas lives. Foi muito massa o papo. Eu não esperava tanta profundidade. Eu achei incrível. Quero que a gente um dia continue esse papo no bar. Vamos se seguindo. Se chegarem em Recife um dia, vierem passar um carnaval em Recife, me manda um alô, vocês têm meu contato, a gente vai fazer uma live lá do bar enquanto a gente discute mais profundamente. Valeu, beijo. galera. Valeu, um abraço para todo mundo.